Olha, toda terça-feira vocês sabem que é dia de fatos da semana. O governo anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública. Raul Jungmann será o novo ministro da pasta. O governo anunciou oficialmente nesta segunda-feira a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. A nova pasta será comandada por Raul Jungmann, que deixa o cargo de ministro da Defesa. Embora pleiteada há meses, a criação do novo ministério vem na esteira da intervenção federal que está ocorrendo na segurança pública do Rio de Janeiro desde o dia 16 de fevereiro. Mas como ele deve funcionar e qual será sua influência na situação que se encontra o estado carioca? Esse e outros assuntos é o que vamos ver agora no Fatos da Semana, do Revista da Cidade. E o nosso convidado de hoje é o Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional e assessor jurídico do Ministério Público Federal. Tudo bem? Prazer em estar aqui te ver. Tá, imagina, você viu? Ele olhou pra mim e ele, nossa, tá com barrigão. Bom, vamos falar desse assunto, eu tava comentando com ele aqui, é muito triste da gente ver o Rio de Janeiro passando por uma situação, mais uma vez, né, esse problema com crimes e violência e a população tão insegura vivendo ali a sua rotina, é complicado, deve dar uma aflição danada. Bom, o assunto daqui a pouquinho também vai ser esse, mas vamos falar especificamente da criação desse Ministério da Segurança Pública. Quando foi dada a largada, a aprovação para ter realmente esse Ministério da Segurança Pública e se ele tem realmente relação com essa intervenção federal que está acontecendo no Rio de Janeiro? Eu posso afirmar para vocês, bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos, né? É uma felicidade estar aqui com vocês. Eu posso afirmar para você que isso caminha junto. Né? O engraçado é que o próprio governo já tinha um instrumento que era a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Não sei por que criaram um ministério. Bom, mas se é para otimizar as forças policiais e armadas para combater a criminalidade, está valendo. A intervenção federal, criada pelo presidente através de decreto, vai caminhar junto com esse ministério, cuja atribuição vai ser ter um controle mais efetivo da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, a atuação das Forças Armadas, do Sistema Penitenciário Nacional, de modo que esse raio-x para canalizar recursos e homens para combater a criminalidade no país, especialmente no Rio de Janeiro. Eles sentiram a necessidade de criar mais esse setor para realmente criar um planejamento e a coisa toda fazer dar certo. Engraçado que já devia ter sido feito isso anteriormente com a atuação da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, com relação ao Gabinete de Segurança Institucional do próprio Ministério da Presidência da República, caminhando com o Secretário de Segurança Pública, porque não é algo só para o Rio, é para o Brasil inteiro, né? As drogas não são fabricadas, plantadas aqui, elas vêm de fora. Os armamentos também. Então, esse ministério bate de frente com a teoria de partido A ou partido B, que tinha esse mote da segurança. Um próprio pré-candidato já falava, não, nós vamos estabelecer as Forças Armadas, organizar. Então, o Temer, que não é bobo, antecipou esse mote da segurança pública para amenizar. Se você conversar hoje com 10 cariocas, 9 vão concordar com a intervenção federal na área do Rio de Janeiro, na segurança pública, e um vai discordar porque tem sempre alguém do contra. Esse mote de segurança pública influencia todo mundo. Todo mundo quer sair na rua e se sentir tranquilo, não quer ser sequestrado, não quer ser morto. Notícias que aparecem na mídia dos atentados do PCC contra próprios membros do PCC, helicóptero, é coisa de filme, velho. Então, mas é isso, é esse termo que eles usam. Esse crime organizado, contra o Estado não há resistência. Se o Estado quiser, resolve o problema. Agora, a que preço? Eu vou ter que cercear, limitar direitos das pessoas de bem? Vou ter que limitar direitos, não tenha dúvida. Que é outra questão, muito importante. Problemática. Então, retomando, o Ministério da Segurança Pública vem para otimizar a estrutura na segurança pública, entenda, fronteiras, contato com os secretários, fazer a coisa andar, trocar restabelecer informações. A ordem. Sim, porque aquela facção que era a facção de São Paulo, né? A facção do Rio de Janeiro, não, agora são facções nacionais com subdivisões em outros estados. Nossa, que absurdo. Cada grama, sempre digo, cada grama de cocaína é um grama de ouro, então são bilhões sendo movimentados. A gente vai chegar nesse ponto, mas como foi recebida a confirmação de Raul Jungmann como o titular desse novo ministério?
esse indivíduo, ele não é bobo, não. Esse cara pode ser um bom candidato a presidente da República esse ano. Ah, é? Opa, ele está no Ministério estava no Ministério da Defesa, agora vai para esse outro ministério, dando certo, apaziguando, é como se fosse o FHC na época do Itamar. Ele tem um histórico político. Ele tem um histórico político antigo, não é bobo, aparentemente é uma pessoa não envolvida em escândalos. Pode ser o outsider, fora da curva aí para caminhar para a presidência da República. O Temer está queimado. Meirelles não tem força. Esse indivíduo, então, o Jungmann tem. Você acredita que ele tem um gabarito? A pessoa não atentou para isso, não. E, ao que parece, ele tem bom trânsito com as Forças Armadas, com o pessoal das polícias, com o próprio Congresso. Você acredita que vai ser uma boa administração? Ele tem feito coisas coerentes aonde foi enviado. Então ele não é um ingênuo, ele tem bagagem. A gente pensando assim, claro que quando está numa situação de risco, ainda mais nessa situação que o Rio de Janeiro está vivendo, aí você fala, ok, a gente precisa criar um setor para ter mais planejamento, enfim, apesar de que já tinha, que você falou, só que aí fica uma questão muito grande. O país está vivendo uma crise. De onde vem esse dinheiro? E essa necessidade de criar esse ministério é muito complicado. A gente para refletir sobre isso e eu não posso ser hipócrita e não falar sobre esse assunto. Aí eu fico pensando, não dá para sustentar isso por uma vida inteira. Ele tem um caráter temporário, esse ministério, a ideia desse ministério, segundo eles, é ser algo temporário. Ah, tá. Ser algo temporário. Mas a ideia é que depois de implementou, deu certo, na política, o que é temporário se torna permanente. Lembra da CPMF? Sim, que era temporário, senão se tornou permanente. Então, a ideia de dando certo, se manter ou voltar ao status quo anterior, né? A situação anterior. A ideia é ser temporário. Da mesma forma que a intervenção federal seria temporária até o final do mandato, até 31 de dezembro desse ano. Mas é a seguinte, e aí? Resolveu, não resolveu? Daqui para frente, como é que nós vamos caminhar? Não, porque eles colocaram um prazo de possibilidade de resolver a questão, mas não necessariamente você possa resolver esse problema de crime, violência que está acontecendo lá. O crime organizado, novamente, o nome é organizado, né? Então, para você coibi-lo, você tem que estancar finança, dinheiro, saber de onde vai, para onde vem, pegar os laranjas, você perceber que todo crime... Desculpa te interromper, a nossa administração precisa ser organizada também, assim como o crime organizado, que aí a gente consegue ver as vias onde que acontece tudo. Hoje em dia, aquilo que não anda com dinheiro vivo, contas bancárias dá para você identificar. Até o laranja, como é que alguém que não tinha verba nenhuma compra uma casa de 2 milhões? Sim. Um carro de 600 mil reais. Pô, você pega um carro de 600 mil reais, tem que pagar o IPVA do carro e o seguro. De onde vem isso? A gente tem competência para chegar no ponto mor disso e sanar o problema da raiz. Muito simples. A gente tem a eleição mais rápida do mundo. Se a gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer o resto. Consegue. Lógico. A gente tem capacidade para isso. Tem que ter o aspecto político e o aspecto social também. A população tem que ajudar a polícia. O telefone 181 no mínimo tem que denunciar, porque de algum modo o indivíduo que mora na comunidade, ele não quer ficar à mercê dos traficantes. Ele quer acordar cedo, trabalhar. Você vive num perigo constante, ali não consegue viver uma vida tranquila. Se canalizar informações, dá para chegar, inclusive, no local onde está a droga, onde está o armamento, sem prejudicar as demais pessoas. Esse ministério é diferente de um ministério convencional? Você acredita que ele vai vir com uma outra força ou ele tem as mesmas características do ministério convencional? A ideia da urgência. Da urgência em tentar resolver o problema da segurança pública no país, especialmente no Rio de Janeiro. Porque as imagens do carnaval mostraram o Rio de Janeiro, as pessoas sendo vilipendiadas, roubadas perto do calçadão, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Sim. Então a insegurança é no Brasil inteiro. Detalhe que o pessoal às vezes não atentou. Quando as buscas e apreensões foram feitas nos presídios com o apoio do Exército, de algum modo você pacificou, guerreiro, é o seguinte, se o senhor quer morrer, vamos revistar tudo. Você fez uma limpa. Então, eu posso usar isso nos demais presídios? O crime organizado quer sofrer essa busca e apreensão e tirar em seus celulares suas comunicações com o Estado, com o mundo de fora? Óbvio que não. Então, vai ter um arranjo ali. Se sanar e extinguir um ministério, beleza, porque é mais um ministério com mais um custo. Se não, né, vamos ter que prolongar isso aí até resolver o problema. O que eu fico me questionando é que quando a gente tem uma intervenção federal, com essa categoria, com essa força toda, como que ficam os outros setores de administração? Um conversam entre si ou um tem mais poder que o outro? Como que é feito? Em tese, o equilíbrio permanece o mesmo dos vários setores, só que agora com uma prioridade, né? Então, por exemplo, um ofício enviado pelo ministro da Segurança Pública para os demais secretários, eu quero resposta de imediato.
Tá. Então, em tese, a urgência, mas o equilíbrio dos ministérios são os mesmos. O Ministério da Justiça é equivalente ao Ministério da Segurança Pública. O status é o mesmo. As prerrogativas são as mesmas, o foro de prerrogativa de função é a mesma. Não tem uma briga de poderes nesse sentido, tem. Tanto porque a gente já tem uma outra briga lá fora, muito forte. Mas a ideia é, nessa urgência, esse ministério, que na verdade é para chamar a atenção, de algum modo melhorar a visibilidade e a aprovação do Temer. Entendi. Ele não é ingênuo, hein? Temer não é ingênuo, como o pessoal do PMDB não é, agora é MDB, né? Você acredita que foi tudo muito bem pensado? Muito bem. A própria intervenção federal, você afastou a aprovação e a rejeição da reforma da Previdência. Esse ano, na vigência dessa intervenção federal, não posso mais modificar com a Constituição. Não pode. Qualquer tipo de intervenção, você deixa parado todos os outros tipos de projetos. E é a primeira vez na história que acontece essa intervenção federal. E é complicado porque a gente tem várias questões de urgência mesmo. A gente está falando da reforma da Previdência, está falando do pacote de corrupção, não é, que é muito importante. A gente tem que acabar com isso de uma vez por todas e realmente está parado. Vamos fazer um balanço em relação a esses 10 dias de intervenção. Tá. O que aconteceu? Teve resultados ou muito pelo contrário, não tivemos resultados positivos até então? É muito cedo para a gente ter um panorama. As notícias que chegam para nós é que houve uma intensificação de tiroteios e mortes. Tá. Há uma intensificação na limitação do direito das pessoas. Do direito de ir e vir, que é garantido. Identificar a pessoa. Mas nós estamos, em tese, aparentemente numa situação de guerra. Então era isso que eu ia falar. A população de bem, você quer meu documento? Está aqui o documento. Você quer tirar uma foto? Beleza, ela não está preocupada com isso, porque ela não deve nada. Então você isolou uma comunidade. Quem sai para trabalhar, beleza. Quem não sai, vamos mapear aéreo, verificar os pontos. Depois vamos fazer incursões com pessoas infiltradas para saber onde é que estão as pessoas que não saem. Por que não saem? Porque é o pessoal do mal. Então sabemos onde eles estão? Vamos fazer a busca e a apreensão. E tem como fazer isso? Tem como fazer esse mapeamento? Dá trabalho? Mas dá trabalho e demanda tempo. Mas não dá mais trabalho a gente ter que fazer tudo isso e colocar a população em risco? Já que criaram esse ministério, presumo que eles vão ter as estratégias, né? Olha, o general agora vai dizer, vai ter um outro decreto para dizer qual o papel das Forças Armadas na área da segurança pública no Rio de Janeiro. Beleza. Então é o seguinte, filho, inteligência, mapeamento, saber onde vai ser feita a incursão. Já estamos asfixiando os caminhos da chegada de drogas e armamentos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma quantidade grande de fuzis e de armamentos. Devagarzinho vai caminhar, vai ter uma sensação de segurança. Solucionar longe tempores? Óbvio que não, mas já está caminhando. Está caminhando. Precisa de muito planejamento, é uma situação delicada, mas eu fico me colocando no lugar da pessoa comum que vai trabalhar. De repente está indo ali, aí acontece um conflito e aí vem essa intervenção para tentar deter o criminoso, e, enfim, e você pode estar no meio do combate todo ali. Então é uma verdadeira guerra que assusta todo mundo. Parece que não tem fim. Agora, eu vou agradecer, mas antes a gente só vai falar um detalhe aqui, porque assim, tudo bem, você pega essas pessoas, você prende, só que aí eu fico pensando no sistema carcerário do Brasil, que é absolutamente, eu não vou dizer precário, porque eu não sei em qualquer... Não tem momento da vida que ele tenha sido tão perfeito. E não só isso, não é só aprender, você tem que ressocializar, você tem que mudar esse caráter, essa índole dessa pessoa, para ele ser inserido na sociedade novamente. Então, é um trabalho tão imenso, mas vamos ser otimistas que um dia tudo isso vai mudar, porque o problema é a educação mesmo. A gente tem que mudar a cabeça dessas pessoas para elas não voltarem a cometer crimes. Mostrar que o dinheiro que vem rápido com o tráfico também antecipa o seu inventário. As pessoas que se envolvem na criminalidade, a média é de 30 e poucos anos. Cara, isso não é o caminho correto, vamos trabalhar, ser honesto, você vai ter uma longevidade. Você vai ter oportunidade. Você vai poder viajar para onde quiser, não ficar só naquele local, porque você manda naquele buraco. Saiu dali, você não é mais ninguém. Então você vai poder viajar, poder ter filhos, poder fazer uma cidade melhor. Mostrar possibilidades e dar chances que tem um outro caminho para essa pessoa. Estou falando que são todos muito bonzinhos e tal, é errado, mas essa pessoa pode ser modificada. Então o problema sempre bate na educação. Erival, quero agradecer a sua participação. Erival Oliveira, professor de Direito Constitucional da Damásio Educacional, assessor jurídico do Ministério Público Federal. Quem quiser conversar com ele é no Twitter, @professor_Erival. Muito obrigada, querido. Felicidade para você também. Obrigada, quase, hein? Tá quase.